13 de novembro de 2022, Moscou, Idaho. Ao meio-dia, Kylie, Madison, Zana e Ethan seriam encontrados sem vida na casa da universidade onde as garotas moravam. Num cenário de terror, o crime passaria a ser um dos maiores mistérios da década. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final deste mistério solucionado, mas nem tão solucionado assim, porque perguntas importantíssimas nessa história. Só se um dia o suspeito agora antes suspeito, ele ficava sempre mudo. Até o próprio juiz falou por ele que ele não era culpado, mas ele acabou agora confessando para não ter um julgamento e não ir à pena de morte. Mas é a história daqueles 4 estudantes de Idaho que em novembro de 2022 colocou todo mundo da história do True Crime com super foco. Porque era uma história que envolvia uma série de elementos interessantes num roteiro que, se fosse um filme de terror, seria um roteiro ruim. Mas a vida, eu sempre digo, essa tal dessa vida é uma roteirista sem limites e nos coloca sempre em situações onde a gente percebe que tudo pode acontecer. E neste caso aqui, lá da pequena cidade de Moscou, em Idaho, eu lembro quando eu comecei a estudar esse caso, o canal estava começando, foi em novembro de 2022. Eu descobri que nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Moscou. Eu falei, minha mãe de Deus, realmente essa história ela junta muitas iconicidades de tudo por todos os lados. Porque tem dentro desse caldeirão de elementos personagens extremamente da cultura americana. Um grande ponto, porque assim, todo mundo já viu aqueles filmes americanos de faculdade que eu, sinceramente, acho insuportável, essas fraternidades. Mas é da cultura americana, né? Eu não tenho nada a ver com ela. Assim, não é o meu jeito de ser. Eu acho realmente que os jovens americanos saem de casa aos 17 anos para nunca mais voltar. Os seus quartos são transformados em academia. Os pais fazem não sei quantas hipotecas para pagar uma faculdade carésima. E eles parecem que estão o dia inteiro bebendo e transando. É uma coisa impressionante. Que tem de filmes sobre isso que a gente vai se habituando com o estranho. Para mim é estranho. É outro jeito de fazer. Até mesmo se você perguntar qual curso que as 4 vítimas faziam na faculdade, é complexo até de explicar, porque nos Estados Unidos você não faz obrigatoriamente medicina, assim, você faz aulas, é uma coisa, é muito diferente do esquema brasileiro. Mas dentro dessa história toda, você tem 4 jovens, sempre muito sorridentes, 2 mulheres loiras, bem aquele estilo loiro americano que a gente sabe, aquele cabelo bem loiro americano, com aquela cara americana. Então eles tinham todos os elementos de um filme de terror B, mas é uma história real com um horror AAA. Mas vamos aqui aos nomes, até no tempo que tem muitos outros personagens. E uma coisa muito interessante, entrou já antecipando, entrou no Prime Video uma série chamada Uma Noite em Idaho, os assassinatos na faculdade. Finalmente eu consegui entender uma série de coisas sobre essa história. Porque como essas 4 mortes são rodeadas de teoria da conspiração, cheias de possibilidades, cheios de detetives online, pesquisar sobre esse crime é muito complexo, às vezes, de você poder fazer checagem, porque uma pessoa fala no TikTok uma coisa que é reconfirmada por outras milhares e você fica sem ter certeza se aquilo realmente aconteceu ou não. Porque é um caso cuja motivação é desconhecida, cuja ligação de autor e vítima é desconhecida, e só se um dia esse cara resolver dar uma entrevista e contar essa história, porque ele morrer ele não vai para a pena de morte, já antecipando, mas ele se cala, porque é o prazer dos maus, a história é só dele, ele não precisa contar para ninguém. Até nisso, ele já, inteligentemente falando de crime, ele sabe que a necessidade do outro, inclusive, para entender uma história e não se ver nela e nem se ver no autor, ele precisa que a história seja contada, até mesmo pela curiosidade simples. E ele nunca vai revelar, porque ele sabe o prazer que isso daria para os outros e ele quer ter o prazer só para ele mesmo. Mas vamos começar pelas vítimas, porque até nesse documentário, muito bem colocado, é uma série com 4 episódios, você tem falas emocionantes das famílias, extremamente tocantes,
Você humaniza as vítimas na sua totalidade, inclusive na sua idade. Que eu achei muito bonito, porque à época ficaram falando muito assim, é droga, é sexo, é isso, é aquilo, como se tudo isso fossem elementos de uma equação que igual eles têm mais aqui morrer desse jeito. Então, o que não é real. Mas na série você vai conseguir ter contato, principalmente com duas personagens, a personagem do Ethan e a personagem da Madison Morgan. É porque eu achei estranho, porque a família da outra vítima, da Kylie Gonçalves, não fala. Ela aparece, mas não fala. E a família da Zana, Carnudo, uma coisa assim, a Zana, ela nem, assim, ela é contada a história dela através de amigos. Fiquei um pouco assim, falei, pô, a família não falou nada pela menina. Eu sempre digo, gente, a voz da vítima é de quem está vivo. Se você não fala por ela, ela não vai conseguir se colocar na história. Então, nessa história aqui, nesse documentário, perfeitamente produzido, lindamente, fotografia, tudo. É um documentário sem erro. Não tem o que apontar de, podia ser assim. Não tem nenhum erro. Mas eles não, com certeza, eles não falaram com a família da Zana e nem com a família da Kylie, porque eles não quiseram. Já a família do Ethan e a família da Madison conseguiram ali expor todo o seu amor e sua dor pelas pessoas que foram embora, e você consegue saber um pouco mais dessas biografias. Mas vamos então aqui começar. A Madison Morgan, ela tinha, quem aparece até a mãe dela, você tem 4 pessoas, são 4 vítimas. A Madison, a Kylie, a Zana e o Ethan, tá? Eu não vou mais falar sobre nome, porque senão começa a confundir a gente. A Kylie e a Madison, elas eram amigas desde a sua tenra idade, como diria o Dr. Guido Paloma. Desde muito crianças. Elas são da mesma cidade, tudo acontece no estado de Idaho, em Moscou, numa cidade chamada Moscou. Mas as duas meninas são de outra cidade, ainda ali em Idaho. Elas vinham, então, desse universo familiar. Elas se conhecem muito pequenininhas na escola primária. Elas morrem aos 21 anos, então elas tiveram... E aquela coisa, né? Infância, adolescência, pré-fase adulta, tudo muito misturado e tudo muito junto, é um tempo único. E elas viveram esse tempo único lindamente como duas irmãs. Super amigas, você vê a quantidade de fotos, vídeos e lembranças que a mãe da Madison traz, porque a mãe da Madison consegue até contar um pouco a história da Kylie, porque ela conviveu com ela a vida inteira. Então as duas se conhecem ali no estado de Idaho, numa outra cidade, e elas vão crescendo, sendo divertidas, fazendo suas vidas. Você vê que uma vai um pouco se transforma na outra, porque a Madison era loira, a Kylie se torna loira, e elas vão se tornando quase gêmeas na sua que é bem coisa de adolescente, né? Ai, minha melhor amiga, minha BFF, essas coisas. Quando a gente cresce, gente, a gente não tem mais um melhor amigo. Você tem grandes amigos, né? Porque um melhor amigo é uma coisa de 12 anos, né? Minha primeira melhor amiga, minha segunda melhor amiga, minha terceira melhor amiga. Não dá, né? Chegou numa idade... Tô vendo gente de 30 falando assim, eu falo, pelo amor de Deus, vocês estão parados no tempo. Bom, mas as duas ainda estavam na sua idade para isso. Como eu falei, nos Estados Unidos as pessoas saem muito cedo para a faculdade. As duas resolvem, então, fazer no mesmo estado de Idaho, tem uma universidade, que é a Universidade de Idaho, para onde elas vão lá seguir seu início da vida, que um dia os boletos chegarão e você terá que pagar. Elas vão lá para Moscou, onde é essa universidade. É uma cidade de Moscou, para você ter uma ideia, o último homicídio que teve foi em 2015 e parece que foi algo familiar, ou seja, fica mais distante, não foi latrocínio, não foi nada disso, fica distante da violência urbana, como mais ou menos vai acontecer nessa história aqui, e as duas vão para Moscou. Lá nessa cidade de Moscou, elas vão conhecer 2 outras pessoas que farão parte da morte. Haverá mais 2 outras, mas eu vou ficar nos mortos por enquanto. Elas vão conhecer a Zana Carnudo. A Zana parece que era uma moça muito sociável, eu acho que ela ia fazer RP, alguma coisa assim, porque ela gostava de aglutinar pessoas, ela gostava de receber pessoas, ela gostava de ter pessoas. E a Zana, tanto que assim, as 3 vão morar, a Kylie, a Madison e a Zana, vão morar numa casa da universidade, qual que é o nome daquela? King Street, né? Na King Street, que é a rua que ficou até conhecida como a King Street, numa casa que é da universidade. Só que todo mundo se referia à casa como a casa da Zana,
porque ela era meio que a líder da história ali dentro daquela residência. Mas não é líder de seita, é líder de amizade. Eles faziam muitas festas, eles recebiam muitas pessoas. Era uma casa extremamente conhecida pelos jovens, extremamente usada pelos jovens, que iam muitas pessoas ali. Você percebe nas entrevistas com os colegas o quanto que todo mundo vivia aquela residência, o quanto que aquele endereço era um endereço feliz, festivo, divertido, jovem, que se tornou o que vai se tornar, daí eu conto daqui a pouco o que aconteceu com a casa. Mas a casa era sempre a casa da Zana, que é com X, né? Seria, então, Zana. Ela, então, tem a Zana, vai conhecer o Ethan. O Ethan vai ser o namorado da Zana. Aquela era uma casa só de meninas que moravam ali. Você tinha 6 pessoas morando ali, 6 meninas, cada uma num quarto. Porque você é uma casa de 3 andares, tem 2 quartos em cima, 2 quartos embaixo e 2 quartos... Tinham 5 pessoas morando ali. Você tinha duas que a Kylie e a Madison moravam no 3º andar, nos 2 quartos do 3º andar, só que as duas viviam dormindo uma na cama da outra. Você tinha a Zana, que morava no quarto dela, no 2º andar, e você tinha no segundo andar, são 3 andares, é isso aí. Bom, você tinha a Kylie, a Morgan, a Zana no quarto dela, e tinham mais 2 meninas morando ali em quartos separados. Uma no que seria praticamente na sala e a outra no basement, ali no porão, onde ela tinha um quarto dela. Essas 2 meninas estavam no dia do crime, mas elas não morrem. O que por si só já se torna um mistério. Por que ele não matou as outras 2 pessoas que na casa estavam? Vamos então discorrer sobre tudo isso mais pra frente. Mas o Ethan, ele vai namorar a Zana. Eles eram amigos e estavam meio que de namorico. A Zana tinha 20 anos e o Ethan tinha 20 anos. Eles eram um pouquinho mais novos ou fariam 21 ainda em 2022. O Ethan vem de uma família, é muito triste ver a mãe dele contando. Ele vem de uma família de trigêmeos, ele era trigêmeos. Ele foi feito fertilização de vitro, e só que de um filho vieram 3, e é aquela coisa dos gêmeos que eu digo, deve ser a coisa mais doída, um gêmeo enterrar o outro, porque literalmente era quem você poderia ter sido de fato. É a pessoa que viveu com você a vida inteira, que nasceu com você. Então eles eram 3 gêmeos, eram trigêmeos, muito unidos, muito felizes, 2 meninos e uma menina, e é uma família da foto perfeita. Eles têm até aqueles fotógrafos incríveis americanos, que deixam todo mundo bonito. Quero contratar um desses. Que faz aquelas fotos bonitas de família e tal. Tem muitas fotos dessas mostradas, o quanto que aquela família nunca mais vai ser daquela maneira, porque falta ali o Ethan e ele é retirado, é arrancado da vida daquelas pessoas da maneira que foi. O Ethan, então, ele vinha de uma outra... As meninas eram de uma fraternidade lá das meninas. E o Ethan era de uma fraternidade lá dos meninos. Mas o Ethan estava praticamente morando naquela casa com a Zana. Eles estavam de namoro, gente, jovem, namoro jovem, minha filha, é o dia inteiro você querendo ficar junto. O irmão do Ethan, o irmão gêmeo, estudava também na Universidade de Idaho, ele até via a casa da janela dele, porque é um lugar muito da universidade, é uma cidade que vive em torno daquela universidade. Então ela tem uma coisa toda organizada para aquelas pessoas que estão saindo de uma idade para outra, vão então chegar criança e sair, espero, adultos. Então você tinha ali toda aquela possibilidade de viver ainda na adolescência uma coisa adulta. Então no caso o Ethan e a Zana estavam meio casadinhos, por isso que ele está naquela casa, uma casa só de menina. Mas os 4 estavam ali vivendo super felizes. No dia de 12 para 13 de novembro, e isso vai acontecer na madrugada do dia 13 de novembro, então no dia 12 de novembro, tem essas fotos que a gente viu muito de todos eles juntos, da Megan em cima do ombro da Kylie, com o Ethan e a Zana, que tem uma foto, tem os 4, que é uma varanda, que ela é a casa onde eles moravam, e essas fotos foram feitas no dia 12 de novembro, porque teve uma reunião de pessoas ali que se juntaram ali na casa e que grupos sairiam separados para depois voltarem. A Zana e o Ethan vão para uma festa da fraternidade dele, lá numa festa da fraternidade. A Madison e a Kylie, elas vão para um pub, que é um dos pubs ali, para ver um jogo. Não sei se é um jogo de beisebol, de handball, de futebol americano, não sei o que, mas elas foram ver um jogo.
Estão lá, cada um na sua, cada um voltando. O Ethan e a Megan voltam para casa, segundo alguns lugares que apareceram, eles chegam em casa a 1h45 da manhã. A Kylie e a Madison, elas ainda depois, durante a investigação, vamos descobrir um pouco o último caminho da vida dela, inclusive teve uma teoria da conspiração que o menino seria o assassino e tal. Mas eu vou deixar essa parte do food truck na investigação. Elas saem, vão para aquele jogo e elas voltam para casa, elas chegam na casa delas a 1h56 da manhã. Então, 2 da manhã, os 4 estavam ali. Mas vamos lembrar, eu não sei onde essas outras 2 moças que ficaram vivas, se elas já estavam na casa, se elas tinham saído, se elas voltaram mais tarde. Isso nunca é revelado, porque a polícia não revela a investigação na sua totalidade, o que deixa ainda mais margem para pessoas ficarem inventando histórias. Então, agora que ele porque ele acabou de se confessar o assassino, foi dia 2 de julho de 2025. Então, pode ser que agora comecem a sair mais coisas. Mas, então, você já está na casa com 6 pessoas ali. A Kylie, a Madison, o Ethan e a Zana, e essas 2 meninas que ficam vivas ainda, que moravam ali dentro da casa. A Kylie e a Madison, elas vão pro quarto de uma delas. Elas morrem juntas num dos quartos, que, se eu não me engano, é o quarto da Madison. Porque tem a bota rosa, a bota rosa é da Madison. Elas vão para esse quarto delas e lá ficam lá, papeando e tal. Elas até acontecem algumas coisas durante a madrugada. Durante a madrugada ali, não sei que horas, umas 2 e pouco da manhã, a Kylie começa a ligar intempestivamente para um ex-namorado. E depois, a Madison também liga para esse ex-namorado da Kylie. Isso é coisa de gente. Esse moço foi investigado. Ele não estava nem ali, não tem nem como ele ter ido lá matar ninguém. Mas ela ligou pra alguém? Sim, gente. 2 moças, adolescentes, praticamente, já com 21 anos, não é adolescente, pra mim já é adulto. Beberam, saíram, sei lá como terminaram essa história, como é que essa Kylie terminou com esse ex-namorado. Tava lá com uma dor de saudade qualquer, de madrugada. Meu filho, bebeu, tá chorando, tá ouvindo Ana Carolina. Tá lá, triste demais. Faz essa bobagem. Eu sempre falo, não faça essa bobagem, não deixe esse recibo. Mas isso mostra que elas estavam ativamente ainda existindo, acordadas, durante a madrugada, porque elas ligam para esses telefones. A Zana vai, 4 horas da manhã, ela vai receber um iFood, uma comida chinesa por delivery. Às 4 horas da manhã ela vai receber. Então a gente sabe que nesse período aqui, tá todo mundo vivo ainda durante a madrugada, porque você não tem o horário certo da morte delas. Então, 4 horas da manhã, a Zana recebe uma comida. Beto, o que ela fez das 2 da manhã às 4? Sei lá, a gente transou com o namorado. Não faço ideia do que ela fez, porque não tem esse registro. Mas o que é importante a gente saber que ela pede uma comida às 4 horas. Se chega a comida, ela pediu lá pelas 3h30 da manhã. Ela pega essa comida e ela vai pro quarto. E tem um detalhe. Ela está no TikTok às 4h02 da manhã. Todas elas eram muito ativas nas suas redes sociais. É um ponto que eu vou trazer aqui com muita delicadeza para todos nós entendermos por onde que pode ter vindo o desejo da vítima perfeita, né? Porque a polícia sempre disse que esse era um ataque direcionado. Não foi um ataque a esmo, ele estava dando na rua e falou, vai entrar nessa casa. Ele sabia muito bem para onde ele foi. Eu duvido até se ele já não entrou naquela casa sem ninguém ver, porque ele sabia andar por ela. Mas chegaremos lá. A Zana, então, pede esse iFood, tá no celular às 4h12 da manhã. Às 4h09 da manhã, vai ser visto, depois nas câmeras, um carro branco parando. Vamos lembrar que ela recebe às 4 horas da manhã um iFood. Será que quando o carro passa, ele vê esse iFood saindo? Ele percebe o entregador? Ele saca que naquela casa tem gente viva? Ou ele saca que agora sim, porque eles estão vivos, então ele queria pegar vivo? Porque é impossível que esses 4 morreram sem olhar para a cara do seu assassino. A gente não sabe a dinâmica do crime, eu já adianto. A polícia nunca passou nada, você não sabe nem com quantas facadas eles morreram. Mas o fato é que é visto um carro branco, um Electra, sei lá o que é, Hyundai, se não me engano, branco parando, e 4h30, nem 4h30 já esse carro sai disparado. Ou seja, foi um crime executado num período de tempo muito curto, mas muito curto.
Esse carro, então, para. O que vai acontecer a partir de agora que a gente não faz ideia? Da exatidão da história. O que vai acontecer a gente vai descobrir, mas qual é a exatidão da história? Um homem vai entrar, que a gente já sabe que é um homem, nessa casa. É uma casa, vamos lembrar uma coisa, eu contei que o último assassinato foi em 2015 na cidade de Moscou. E é relatado o tempo inteiro do quanto que aquela cidade é segura. As pessoas não têm medo. As pessoas andam com o celular na rua conversando. Olha, coisa boa, deve ser incrível. Quem pode digitar na rua, quem pode abrir o celular e não ficar com medo de alguém vir pegar. Ninguém vai te pegar de bicicleta, ou de moto, ou de revólver, ou de pistola e pedir a sua senha do seu celular. Então eles têm uma outra realidade, uma outra relação com a segurança. É uma cidade que todo mundo fala que dorme de porta aberta. Eu não consigo, Jenny. Eu venho de São Paulo, né, amor? Não vai rolar comigo. Casa sem muro, eu fico em pânico. Imagina, não dá. Mas no caso delas é uma outra realidade. Talvez essas pessoas aqui fiquem horrorizadas com a quantidade de muros e grades que a gente precisa ter na vida. Não mexa no celular, cuidado com isso, saia sem relógio, grite, reze, né? Para ela, talvez eu entenderia o horror que é o que de fato nós vivemos deste lado aqui da Cidade de Pedra. Mas naquela cidade era tudo extremamente seguro, extremamente tranquilo. Então existiam nas pessoas, inclusive, o ato de não trancar a porta de casa. O que nos Estados Unidos eu não entendo também, toda a porta de vidro, então assim, é só para eu, se eu esquecer a chave, não entrar, né? Porque o cara quebra o vidro e abre, mas ok. Como ele entrou na casa? Por onde ele entrou na casa? Qual foi o caminho? A polícia não revela, mas a gente aqui vai poder entrar um pouco dentro da história através do que se sabe. O que nós sabemos é que a Zana e o Ethan estão no quarto da Zana. Se estão comendo ou não, eu acho que não, porque estava com um pote de comida chinesa lá embaixo na sala. Ela deve ter devorado, porque ela recebe às 4 da manhã. Já 4h12 ela está mexendo no TikTok, em 10 minutos ela resolveu aquela fome devastadora. A Beta, eles usaram drogas, não usaram drogas, a gente não tem os laudos toxicológicos deles. Não existe isso, não tem como dizer qual a quantidade de bebida que eles tinham ingerido, que com certeza beberam. Duas, eles foram para uma festa, as outras foram para o bar, né? Então a gente não sabe se beberam, se drogaram, não sabe. O que a gente sabe é o que vai acontecer. Esse homem vai entrar na casa sem dificuldade nenhuma, e quando ele está saindo, depois de ter matado o Ethan e a Zana, e a Megan e a Kyle, ele sai e ele vai dar de cara com uma das moradoras da casa, abrindo a porta do quarto, porque essa moradora disse que ouviu meio que um choro, que ela achava até que era um cachorro, acho que a Kyle tinha um cachorro, e falando, alguém meio que chorando, e um homem, uma voz de homem falando assim: está tudo bem, vou te ajudar. Que é tipo, tá tudo bem, vou te ajudar a parar com esse seu sofrimento de medo de mim. Essa moça que está dentro da casa, ela abre a porta, olha para um homem, segundo ela, de sobrancelhas grossas, de 1,78 m, magro, e ele encara ela. E ela fecha a porta. E ela não faz nada. Ela fecha a porta. Ela diz muito, essa moça, que ela achava que estava sonhando. Gente, eu não sei se essa moça tinha usado algum entorpecente. Se ela toma remédio para dormir, a pessoa fica completamente despirocada mesmo mentalmente, não sabe por onde caminha. Porque o fato é, esse homem vai pegar o carro e vai embora. Vai amanhecer, vai acordar. Essa moça desse quarto, que abre, olha para a cara do cara, fica enlouquecida e fica ligando, inclusive, para as 4 pessoas que já estão mortas lá nos andares de cima. Ao invés de ela subir para ver se eles estão bem, ela desce pro porão para entrar no quarto daquela quinta menina que mora ali, ou a 6ª pessoa que está ali dentro daquela casa, que também está viva. Essa menina leva um susto, porque ela está dormindo no porão. Ela não ouviu nada, ela está dormindo, está em paz, está na vida dela. Quando essa outra moça entra, ela fala assim: que eu tô com medo. Tudo bem, essa moça que abriu a porta, olhou pro assassino, fechou a porta e disse que acha que é sonho, e de novo, eu não sei se ela toma remédio, se ela estava drogada, se ela tinha bebido, eu não sei qual era o equilíbrio mental dessa garota naquele momento para tomar decisões. Agora ela desce e entra no outro quarto. Quando ela entra no outro quarto, ela relata tudo isso para essa moça. E essa moça fala assim: não ouvi nada. Eu não sei também se essa moça, a outra viva, também tomava remédio para dormir, se tinha se drogado, se tinha bebido, estava muito cansada e nem ouviu o que essa garota falou. Ela falou: deita aí e dorme. As duas dormem em brancas nuvens.
Quando o dia 13 de novembro amanhece e o sol chega, elas acordam e essa moça que viu o assassino, ela vai tomar uma atitude, que é uma atitude que sempre me chama muito a atenção em casos de crime, que é o não para mim, atitude do não óbvio do que se fazer. Ao invés de ela acordar e falar, meu Deus, o que aconteceu ontem? Eu lembro de um barulho, gente, eu vi um homem nessa casa. Pegar o telefone e ligar para a polícia, que é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa faria e se trancar. Não, essa moça liga para uma amiga e fala para uma amiga dela, eu tô com medo porque eu acho que aconteceu alguma coisa nessa casa. Vem aqui. Essa amiga é mais ou menos como aconteceu agora no caso da Larissa Rodrigues. O marido dela, vai passar o quê? Ambulância, polícia, o que for tem que ir porque vocês são prioridade. Vai em paz. A Larissa Rodrigues, o marido delas, que é médico, chega na casa dela, vê ela caída e não liga pro SAMU, ele liga pra irmã ligar pro SAMU. Isabela Nardoni, Alexandre e Ana Carolina Jatobá nunca ligaram para o 9092, o 93, que seja também, os 3 números. Não ligou para ninguém. Todo mundo ligou, né? Você passa pra uma menina, você liga. Aí eles não, a filha dele, não, primeiro a gente liga para papai, né? Sei. No caso dessa moça aqui, ela, tudo bem, vamos dar ali o benefício da dúvida. Ela podia estar muito doida, ela podia ter feito alguma coisa, ela podia tomar... Tem remédios que as pessoas tomam para dormir que são praticamente uma droga pior do que se ela tivesse usado uma droga para dormir. Porque você fica numa outra... Se você acorda aquela pessoa, ela está realmente num transe. Então, ok, às 4 da manhã, ela ficou... Mas ela acorda e naquele sopetão de lembrança, ela não liga para a polícia, ela liga para essa amiga. Essa amiga vai com o namorado lá para a casa onde tudo aconteceu, lá em Idaho. Ele chama até uma outra amiga também. Todo mundo vai para aquela casa. E ninguém liga para a polícia. Quando você chega na casa, você já vê um rastro de sangue saindo. Eu acredito que seja do quarto da Zana, porque o quarto da Zana era embaixo, o quarto das meninas era em cima. Pela foto que tem, você já vê um rastro de sangue. A sensação que se tem é do quarto de baixo, mas a foto é muito fechada, então pode ser que esteja errado. Mas você já tem, inclusive, um rastro de sangue saindo pela janela do quarto de onde estão alguns dos mortos, né? Eles chegam na casa, o menino, o namorado dessa amiga para quem ela ligou, ele vai na frente, ele começa a subir a escada e ele vai direto para o quarto da Zana. Quando ele abre o quarto da Zana, ele vê aquela carnificina e ele sai, ele desce. Por que eu digo o seguinte, gente? A gente não tem... Por exemplo, eu não sei se o Ethan e a Zana lutaram pela vida. Eu não sei se a Megan, a Madison e a Kylie conseguiram entender o que está acontecendo. Eu não sei como estão esses quartos, eu não sei quais são os elementos que o corpo traz de autodefesa, de tentativa de luta. Eu não sei se tinha DNA do assassino embaixo das unhas, porque não é falado isso, é falado DNA numa bainha de faca. A polícia se guardou e se fechou em 7 copas de fato. Eu acho que poderia ter sido mais aberto tudo, mas ok, cada um sabe o que faz. Então, a gente não tem, eu não sei o que esse moço, até porque ele foi colocado um segredo em cima desse caso absurdo, que agora está sendo liberado porque ele confessou. Ele assumiu a culpa para não ir para a cadeira de rodas, para a cadeira elétrica. Nem sei se cadeira elétrica ou câmara de gás, para não ter a pena de morte ali, naquele estado tem. Então a gente não sabe. Mas a gente sabe que esse moço entra no quarto, se horroriza com o que vê e empurra todo mundo e fala, vai, desce. E aí ele liga para a polícia. Agora a gente já sabe que o documentário mostra que foi ele que ligou para a polícia. Antes você não sabia nem quem tinha ligado. O crime acontece às 4 horas da manhã. A polícia é avisada às 11h58 da manhã, ao meio-dia. É a pergunta que todo mundo se faz. Por que demorou tanto tempo para chamar a polícia? Por que essas 2 moças que estavam vivas dentro da casa não se movimentaram, até para sair dela, né? Porque elas dormiram em paz, num assassino, que a gente vai descobrir depois que ele ainda voltou às 9 horas da manhã para casa. Mas a dinâmica dele eu vou contar daqui a pouco. Mas ele volta. O risco que essas 2 garotas tiveram de estar lá e ele querer ainda terminar, ter mais um prazerzinho de tirar mais 2 vidas. Mas elas ficaram. Então é estranho. É óbvio que é estranho. Ninguém vai passar pano para ninguém. Mas, de novo, eu digo, eu não sei como estava a consciência delas durante a madrugada. O que eu sei é que de manhã elas poderiam se dar melhores. Não foram elas que ligaram para a polícia, foi esse amigo. É muita coisa. E assim,
Eu tenho com medo que tenha alguém em casa. E eu fico dentro da casa, eu não saio dela, eu não pulo a janela. Ele chega, o amigo ali, daí... Essas duas moças, elas, no mínimo, elas têm uma angústia no coração. Eu não vou falar o nome delas, porque elas foram encaradas, enchincalhadas durante todos esses 2 anos e foi provado que elas não têm nada a ver com isso. Ali começa um dos maiores mistérios da criminologia do mundo. Por quê? Você encontra 4 pessoas mortas com inúmeras facadas, o que mostra extremo ódio, aquilo que a gente sempre fala. Qual é a ligação? Por que essas 2 pessoas criaram um ódio tão profundo em alguém que quis matar aquelas 4, já que ela não matou as outras 2? É óbvio que esse homem sabia que tinha mais pessoas, ele no mínimo ficou de frente a frente com uma delas. Por que ele não mata aquela que o encara? Por que ele não desce para matar mais uma? Ele teria todo o tempo do mundo. Ele podia ter feito tudo. Ele sabia, inclusive, como agir. Mas ele não age na sua totalidade. Então, quando você tem essas 4 mortes, vem qual é a ligação desses 4 com quem matou? Qual é a ligação dos 4? A Megan e a Kylie, a Megan, estou falando de Megan o tempo inteiro, a Madison e a Kylie eram amigas desde a infância. Tudo bem, podia ter tido alguém especificamente. O Ethan e a Zana se conhecem em Idaho, na Universidade de Idaho. Então eles se conheciam há pouco tempo, e a Zana e as 2 se conheceram também na universidade. Então não existe tempo de ligação entre essas 4 vítimas escolhidas a dedo. Eu até pergunto, será que ele foi também para matar o Ethan? Em cima do que nós vamos ver, da possibilidade da personalidade desse assassino, sim. Até porque o Ethan seria o reflexo no espelho que ele jamais teria, que seria um homem que se relaciona com mulheres. Mas ali começa toda a investigação, uma investigação muito fechada em copas. Eles vão fazer poucas coletivas de imprensa, revelam poucas coisas para todo mundo. As perguntas óbvias: por que as meninas demoraram tanto tempo para saírem do quarto? Por que só foi chamada a polícia ao meio-dia? Por que essas 2 não morreram? O que elas fizeram de madrugada? Por onde elas passaram? A polícia começa a reorganizar. Por que elas não ligaram para a polícia? Já falei, não vou mais me estender nisso. Mas aí começam os detetives online, que eu sou super a favor de muita coisa. Por exemplo, Don't Fuck With Cats, que tem aqui no canal um comentado, foram graças aos detetives, bons detetives online, que não estão atrás de teoria da conspiração, mas sim em revelar de fato um crime, conseguiram prender aquele menino que se tornaria um serial killer. Agora, neste caso, o que teve foi um bando de gente fazendo teorias da conspiração, e isso eu sou completamente contra. Tanto que assim, esse é um caso que eu fiz só no começo, em novembro de 2022, foi até uma entrevista com a Juliana Moreira Leite, que ela super estava em cima de até hoje. A gente tinha combinado, mas como eu vi a série, eu resolvi fazer o comentário do Dica de Série, porque é um caso muito confuso, é um caso que você não tem elementos de fato, você não tem... qualquer coisa a mais que eu fizesse seria confirmar essas teorias da conspiração, coisa que eu esperei até sair esse documentário, que graças a Deus muito bem feito, me explicou muita coisa, que eu estou aqui conseguindo contar para vocês finalmente que história é essa. Mas ali começou, de fato, um caça às bruxas, numa cidade que não tem estrutura, inclusive, de homicídio, porque o último foi em 2015, e homicídio é como tudo na vida. Para uma pessoa investigar um homicídio, ela precisa de musculatura, precisa saber. Então você tem, inclusive, policiais despreparados para isso, porque eles não sabem fazer, eles não têm histórico, eles não têm história em cima desse tipo de crime. O FBI já estava envolvido, tinha uma série de coisas e tal, assim por diante. Então a polícia vai, e a polícia ela faz mais coletiva de imprensa para dizer que as pessoas não são assassinas do que para dizer como está a investigação, o que, num lado, foi correto. Mas o que acontece? As pessoas começam a investigar. Existia um food truck ali em Moscou, achei interessante a ideia, que ele deixa as câmeras do food truck 24 horas por dia no ar para você poder ficar assistindo, fazendo sua vida de realidade. Eu não sei quem que conseguiu identificar, porque vamos comigo, gente. Tem que querer ficar vendo muito vídeo de câmera de segurança. Alguém encontra a Madison e a Kylie no food truck, naquela madrugada, que elas saíram daquele bar que elas foram ver um jogo e param nesse food truck. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Por aqui passou. Elas estão super normal, elas pedem lá a sua comida, sei lá o que aquilo ali, estão conversando, estão rindo, está cheio de jovens ao redor dela. Inclusive jovens que eu acho que ela até conhece, porque ela está muito à vontade com eles. Só que tem um garoto com um capuz na cabeça e um boné. Ah, ele está se escondendo. Não, gente, isso é moda deles. Entendeu? O menino está lá e ele está super tranquilo. Se ele fosse... Gente, quando me mostraram isso, eu falei, cara, sério, você acha que o cara
Ele não sabe que... Menino, ele sabe que tem câmera em todo lugar. Ele teria sido mais inteligente, né? Ele estaria de máscara de Covid, pelo menos. Podia até falar, acho que tô com Covid. Entendeu? Não, ele tá com a cara limpa, ele só tava com esse negócio na cabeça. E elas pegam a comida e elas saem da câmera. E esse menino corre atrás, mas não corre atrás dela, corre atrás de algum lugar, ou até corre atrás dela para dar um beijo. Que seja. Bom, mas daí quem é esse garoto? Aí caiu. O TikTok caiu. Pá! Achamos o assassino. Somos nós que estamos desvendando. E o menino começa a ser atacado, porque o rosto dele dá pra ver quem é. E ele falou, mas não fiz nada, Jesus. Não fiz nada. Me deixa. E aí atacam ele. Atacam o amigo que chega para chamar a polícia. O amigo e a namorada, que é amiga das meninas. Cara, ele era o melhor amigo do Ethan. E essa menina era amiga das meninas. Assim, eles são destruídos, são colocados como assassinos confessos já. Acabaram com a vida desses garotos. Um outro menino que era da fraternidade, começaram a falar que, olha, ele está sempre em fotos que eles estão... Sim, gente, eles estão na mesma universidade. É óbvio que eles vão estar em fotos, eles estão na mesma classe. As pessoas também têm que parar de achar que o natural é errado. Esse menino foi achincalhado também como assassino. Então as pessoas queriam, porque queriam, achar alguém para apontar como... E ser o primeiro a descobrir. Ah, eu sei tudo o que aconteceu. Isso tomou uma febre, principalmente no final de 2022. Uma febre que eu acompanhei de longe, porque eu sabia que ali estava todo mundo numa loucura coletiva, querendo brincar de investigação. Investigação é uma coisa extremamente séria. E eu nunca mais falei desse cara, estou falando agora, de novo aqui agora. Mas a polícia que faz coletivas para dizer o menino do boneco com capuz não é o assassino, os amigos do Ethan não são os assassinos, esse menino mais gordinho não é o assassino, parem, entendeu? Porque assim, é óbvio que a polícia investigou, eu sempre falo, a polícia tem que abrir todos os caminhos, tem que ver por onde eles passaram, com quem eles tinham, qual a desavença que eles tinham tido. Eles foram investigar para quem que a Kylie ficou ligando tanto, era o ex-namorado dela. Ou seja, ela estava uma chata, porque uma pessoa ficar te ligando 7, 8 vezes de madrugada, você é uma pessoa chata. Ah, mas eu te amo. Não, você é chato. Se você me ama, você me deixa dormir. Né? Então, foram investigar esse garoto, foram investigar todos os ex-namorados de todas elas, foram investigar o namorado, a menina que também começou a ser... A Madison tinha um namorado, começaram a apontar pro garoto. A Kylie estava saindo com outro garoto, acho que também apontaram para ele. Então, assim, toda a polícia investigou absolutamente todo mundo. Por que essas duas garotas ficaram vivas? Poderiam ter sido elas? Poderiam ter sido elas. Claro que elas foram investigadas. Então eles tinham que fazer coletivo para dizer, as duas meninas que estavam na casa não tem nada a ver com as mortes. É tudo esquisito. Mas elas não são as assassinas. E não tem ligação com o assassino. Os amigos que foram lá, que foram chamados, não são os assassinos. O gordinho ali não é o assassino. O ex-namorado não é o assassino. Então eles tinham que fazer mais coletiva de imprensa para acalmar a balbúrdia que estava acontecendo no universo do True Crime, do que em contar como eles estavam trabalhando. Por um lado, acho que foi até bom para a polícia, porque se apontou para tanto lado que eles deixaram de olhar para o lado certo. E nós vamos chegando, finalmente, para o grande dia da prisão. Porque como uma boa série de terror, né, de suspense, você teria um desfecho. No dia 30 de novembro, dia 29 de novembro de 2022, a mãe da Madison recebe uma ligação do delegado falando que, olha, nós acabamos de prender o assassino. No dia 30, isso é revelado para o mundo. Quem é que foi encontrado e apontado? O nome dele é Brian Christopher Kohlberger. Esse Brian é um homem, é muito estranho, porque você de novo continua não sabendo a ligação entre ele e essas meninas. Com certeza deles, dos 4 mortos para o Brian, não tinha ligação nenhuma. Agora, do Brian para os 4, com certeza tem, portanto que eles foram escolhidos. O Brian é um homem já mais velho, que fez, ele já tinha feito uma universidade num canto ali nos Estados Unidos, onde ele foi fazer psicologia forense, inclusive, e ele era um professor assistente, depois ele vai para a Universidade de Washington também, ou é a mesma universidade, às vezes aparecem 2 nomes, mas o fato é, esse homem foi estudar criminologia, ele estava fazendo doutorado em criminologia. E muitas das pessoas com quem ele estudou, e professores, e hoje em dia, revelam que ele foi estudar com a Rosângela Monteiro, lá da universidade. Uma mulher que tem uma coisa até interessante, ela pegou uma casa da universidade e transformou em local de crime para os estudantes entenderem
que tem que ver para enxergar um criminoso. No caso do Brian, ele foi fazer esses cursos para entenderem como não ser pego. Uma das entrevistadas fala uma coisa brilhante, ela fala o seguinte, ele podia fazer as perguntas mais absurdas do mundo. Era um dever de casa, não era uma coisa estranha. Então ele perguntava o prazer de matar, como a pessoa desenvolve, qual tipo de vítima, como que o serial killer escolhe sua vítima. Ele, na verdade, estava fazendo um doutorado sobre ele mesmo, sobre o fascínio que ele tinha sobre assassinos. Inclusive, ele tem um grande fascínio por um caso que eu vou fazer, que eu descobri vendo essa série, que é sobre o Elliot Rodger. Esse Elliot Rodger é um garoto que é um incel, que eu já falei aqui na série Adolescência. O incel é esse universo de homens celibatários que não transam, não porque eles não querem, mas porque os outros não deixam, onde eles culpam as mulheres pela ausência de sexo e prazer deles. Uma vez que tem mulher demais e homem de menos, e elas só sabem escolher os homens padrão. Bonito, rico e gostoso. Me dá esse padrão? Cadê o padrão? Eu adoro. Assim, é de uma limitação, assim, é você pegar a sua maldade e tentar justificar ela. Então esses garotos em céu, essa turma aí que vai fazer terapia também, pelo amor de Deus, menino bobo, eles estão se tornando grupos em fóruns online, em discordes da vida, isso, aquilo, tal, e estimulando o fim do seu próprio horror. Qual é o fim do seu próprio horror? As mulheres. Eu só estou assim porque ela não me quer. Eu jamais terei a Angelina Jolie, nem você, nem o resto do mundo. Nem o Brad Pitt mais tem. Eu jamais terei a Jennifer Aniston. Bom, a Brad Pitt eu peguei as duas. Jamais terei a Julia. Não, eu tô pegando, né, a Gisele Bündchen. Não, você não vai pegar porque ninguém vai pegar. E não é assim, não é fila, não é senha. Eles têm uma mentalidade, esses caras do incel, muito limitada, no seguinte sentido. Eles acham que eles teriam o direito de ter quem eles quisessem. Isso não existe em lugar de onde eles tiram. Como eles foram como crianças, cadê esses pais que não olharam esses meninos que estão se tornando adultos perigosos como esse Brian? Então, esse Brian, ele tem uma coisa interessante, que é meio Dexter, que o Dexter foi fazer perícia de sangue, até mesmo para ele poder ficar perto da sua matéria-prima do desejo, que eram serial killers, e também se entender como não ser pego. Ele fez mais ou menos isso. Não se sabe se ele não tem histórico de violência nenhum. Ele não tem boletim de ocorrência, porque depois do crime ele começou a ficar muito violento, inclusive foi mandado embora da Universidade de Washington. Não se sabe, ele já é um homem de 30... Quantos anos ele tem, Aru? Puder procurar para mim, é o Brian Kohlberg. Brian Christopher Kohlberg. Põe Brian da rua, já vai aparecer a idade dele. Porque ele é um homem bem mais velho que as vítimas, com certeza. Eu não sei o quanto que ele foi se exercitando para chegar naquele 13 de novembro, ou quanto que ele fez e ninguém nunca descobriu que foi ele. Porque ele tinha a intelectualidade do crime a favor dele. Ele sabia o que não fazer para ser pego. Mais ou menos, porque como sempre diz o Carlos, meu amigo Carlos Faria, o acaso ele existe e você não controla. Tinha 28 e 30. Hoje ele tem 30 anos, ele tinha 28 à época do crime. Então não era um homem formado na sua totalidade, mas já era um homem em formação. Então tem até por 28 anos, que muitos dizem que esse teria sido o primeiro crime de vários outros. Inclusive o Brian não é provado pela perícia, mas no documentário você vai ver que fica bastante óbvio. Ele entrou numa página do Facebook de uma comunidade de pessoas de true crime que estavam falando sobre esse caso. E ele usava perguntas muito parecidas com aquelas que ele colocava nas provas sobre criminologia que ele dava como professor assistente. Então ele tinha esse fascínio de falar sobre o crime dele sem ninguém perceber. Quando ele é preso, esse perfil derruba. E ele inclusive usava Rodger como sobrenome, que é esse Elliot Rodger, que era, segundo os amigos dele de faculdade, o assassino em série mais adorado pelo Brian, que era o que ele mais ficava falando sobre ele durante as histórias. O Elliot Rodger, para ser bem rápido, é um garoto que ele veste de fato a fantasia do incel, desses celibatários por obrigação da vida, e ele num dia de fúria ele mata um monte de gente, ele sai matando, mata um monte de mulher, mata isso, mata aquilo, e ele tira a própria vida. Mas ele ficou meio iconizado como um super-herói. Inclusive, muitas pessoas estão transformando esse Brian, o assassino dos 4 estudantes de Idaho, como super-herói para esse universo incel. Tem páginas de fãs para ele. Tem mulheres querendo casar com o Brian.
Tem pessoas falando, o Brian nos representa, o Brian me alimenta, o Brian é minha referência. Ou seja, a gente vai sair, daqui a pouco vai ter um monte de Brianzinho aí, entrando em casa de menino, matando todo mundo. Gente, o que está acontecendo nesse universo? O que está acontecendo nesse universo? Pelo amor de Deus. Olhem os celulares dos seus filhos, vejam com quem eles conversam, olhem esses jogos online. Porque esses caras querem cooptar exército. E a responsabilidade, sim, dos pais verem isso, porque é em criança que isso é colocado, esse pensamento incel, idiota da vida. Mas então, o Brian, ele é pego por quê? Apesar de ele ter feito criminologia, tá brincando na internet que ninguém me pega, ele deixou rastro porque você não consegue não deixar rastro. A polícia vai descobrir, por conta de um negócio, um caminho muito interessante. O Brian, ele naquela madrugada, ele sai, onde o Brian morava? Moscou é aqui, ele morava na outra cidade próxima. São 2 estados, é cortado, só que são 13 quilômetros. E são 2 cidades universitárias. O de Moscou, de Idaho, e o de Washington, que é o estado de Washington, tá, gente? Não é o Washington, Distrito Federal dos Estados Unidos, é outra costa. No estado de Washington tem também essa universidade de Washington, que os 2 estados são divididos por 13 quilômetros, era muito perto uma cidade da outra. Naquele dia, 13, você vai fazer todo o desenho, tá lá no documentário, vale a pena ver. Ele desliga celular, ele liga celular, ele faz um caminho enorme para voltar. Ele tenta despistar tecnologicamente, mas ele é um ser humano. Por mais que ele seja frio, ele deve ser um psicopata, ele não vai deixar de ser alguma coisa humana. Até mesmo porque no frenesi, no prazer, você faz besteira. Então, enquanto todo mundo apontava para os amigos, como isso, aquilo, as meninas que nos ligaram e ficaram fazendo essa pergunta o tempo inteiro, a polícia já tinha descoberto um carro branco que parava na frente às 4h09 da manhã, que saía às 4h30. Já tinha dado voz para todos os policiais pararem qualquer Electra Hyundai branco, inclusive ele é parado. Só que a polícia fala de 2012, 2013, o carro não é desse ano. E um dos policiais que param, você vê ele sendo parado, não acha que não pode ser ele. Então, a polícia já tinha a história do Hyundai branco, ele solta isso na imprensa depois, que o próprio Brian fica tirando sarro nessa página do Facebook, falando, ai, nossa, com tanta coisa para ver, eu vou ficar vendo um carro branco, ai, que bobagem. Mas eles tinham mais coisa. Com certeza, o Brian estava preparado para não deixar nada de DNA dele. Bobear, ele devia estar... Essa moça que viu o Brian fala das sobrancelhas. Então imagina que ele tivesse com uma balaclava. Cara, se ele tivesse com balaclava, mais uma loucura ainda dela não ter chamado a polícia, porque ali não é um homem... as meninas chamaram o menino para se divertir à noite e ele tá indo embora. Não. Se ele tiver de balaclava, cara, como ele estava vestido? De luva, né? Ele se protegeu. Só que as 4 vítimas, depois da perícia revela, foram mortas pela mesma faca. Eu fico imaginando o seguinte, cara... Como esse cara conseguiu matar 4 pessoas sem gritos, sem... não sei se não teve luta corporal. Ela diz, a menina que abre, que ouviu um barulho. Mas ouviu um barulho de quê? De coisa quebrando, de briga? Porque o Ethan tinha 1,93 m, era um homem enorme. A menina tá lá, taca alguma coisa na cabeça. Como que ele conseguiu dominar 4 pessoas e matar? Porque assim, se eu tô matando ela aqui, como é que eu mato ele? Tá, dá uma facada aqui, vai aqui. É uma coisa muito louca de como ele conseguiu dominar 4 pessoas, e sendo que um deles é um homem muito grande. Não sabemos se ele não contar. E ele vai embora. Só que essa faca ninguém encontra. Mas ele tem um ato falho. Ele deixa a bainha da faca, aquela capa da faca, ele deixa no local do crime. E ali tem o DNA dele no botão que abre a bainha para tirar a faca. Ele não deve ter tirado com a luva, ele deve ter mexido nisso antes de pôr a luva no carro. Então ali tem o DNA dele. Esse DNA, a polícia faz um trabalho incrível nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil isso não pode. Sabe esses lugares que você manda fazer um teste de genealogia? Eu quero saber se eu sou caucasiano, isso, aqui. Eu quero botar para dar match e descobrir parentes em outros lugares do mundo. A polícia pode usar isso, pelo que eu entendi no documentário. Eles pegam esse DNA e eles jogam nessas áreas de genealogia. Bate com o pai do Brian. É assim que eles chegam até o Brian. Por quê? Como o pai do Brian tinha feito esse teste de genealogia, não era o pai, mas é dele, porque o DNA deve ser mais forte de pai, mãe e tal. O que a polícia vai descobrir, com certeza?
Quantos filhos esse homem tem? Onde o Brian apita, né? Estuda na Universidade de Washington. Eles puxam. O Brian tem o quê? Um carro branco. Esse carro branco estava onde naquele dia? Aí eles vêm, eles saindo lá da cidade da Universidade de Washington, indo até Moscou. E desligando pelo caminho, mas religando. A polícia vai dando o fechamento. Então a polícia consegue chegar à autoria, ao autor, e sem sombra de dúvidas, ele estava, você pode se perguntar, ele estava sozinho? Não sabemos. Segundo a polícia fala, ele quando é preso, ele pergunta se mais alguém tinha sido preso. Por isso que eu digo, um cara conseguir matar 4 pessoas iguais, eu não sei como que é essa história. Eu não sei se ele tinha uma turminha em céu da vida, querendo coisar. Né? Junto com ele fazendo o Batman Robin do mal. Então a gente não sabe porque ele não conta. O Brian é preso na Pensilvânia, estado. Gente, é aqui que ele matou, ele estava aqui. Ele foi de carro, ele é parado por polícia, tu tem todas essas imagens do câmera de corporal dos policiais com o Brian e tal. Ele é preso na Pensilvânia. Como eles chegam até lá, a polícia nunca revelou, porque eles vão no apartamento do Brian lá na Universidade de Washington, estava praticamente limpo, não tinha mais nada dentro, porque ele ele tinha sido mandado embora. E eles pegam ele numa casa enorme na Pensilvânia, onde ele não fala nada, ele só pergunta se mais alguém foi preso e nunca mais ele fala. Ele é um homem que se cala o tempo inteiro. E aí você vai conseguir entender que ele vinha dessa área de criminologia, que quando criança ele sofria muito bullying, que eu acho um horror, eu sofri bullying, eu sei o quanto que isso é devastador na vida das pessoas, e que ele não conseguia se relacionar com mulheres. Por isso ele é apontado como o grupo do incel. Parece que ele tinha essa conversa sobre esse universo, onde ele era rejeitado pelo desejo dele. E aquilo que se criou o ódio em cima deles. Agora, como que ele escolhe essas 4 vítimas? Se eu tivesse essa resposta, eu contaria para você o que eu acho que pode acontecer. São cidades universitárias. Ele tinha 28 anos, as meninas tinham 21 anos. É muito comum ter essas festas de universidade e tal. Com certeza o Brian era uma pessoa que passava sem ninguém ver. O que para ele dava a tristeza e o privilégio, porque ele podia estar ali sem ninguém nunca registrar a presença daquele ser do mal. A gente não faz ideia de quantas festas entre universidades ali podem ter tido e o quanto que ele pode ter olhado para Madison, para Kylie, para Zana. Vamos pegar que a tara dele era a Zana. Pô, ela tá começando a namorar um cara. E tem um detalhe. Elas eram todas muito ativas nas redes sociais. O que eu não digo que é certo ou errado, cada um faz o que quiser da sua vida. Apenas lembre-se que quando você está se expondo, você está se expondo para uma outra pessoa. Então, para o bem e para o mal. Você quer, tá tudo certo, só que lembre-se sempre da sua própria segurança. Eu sempre digo coisas, por exemplo, não adianta se eu postar no meu Instagram que eu estou em tal lugar, eu não estou naquele lugar. Eu posso ter ido lá faz 4 dias. Eu faço isso pela minha própria segurança, pela segurança das pessoas que estão comigo, não em função de alguém querer vir conversar comigo sobre o canal, mas em função de segurança mesmo. Bandido tá te vendo, gente. Bandido tá te desenhando. Então as meninas, elas faziam bastante live entre elas, no universo delas. Elas eram muito festivas e festeiras, divertidas, engraçadas. Tem umas coisas que eles ficam fazendo que eu acho uma bobagem, né? Ficar batendo cabeça em placa. Mas parece aqueles filmes americanos mesmo de faculdade. Eu não entendo como é que a pessoa não cresce. Mas tudo bem, mas isso não faz parte da história. O que eu digo todos eles tinham uma vida em mídias sociais muito ativa. Para os seus, eu acredito que esse homem tenha visto elas pela universidade, tenha visto elas nas redes sociais, e não vou bater martelo porque eu seria da turma da teoria da conspiração. Esse é um caso tão desenhado por ele que eu não sei quantas vezes ele fez aquilo, o percurso para chegar até a casa delas, o percurso da volta, como que ele faria para andar pela casa, porque é uma casa muito estranha arquitetonicamente falando. Ela não é uma casa fácil de você entender como é que é o elemento dela. É uma casa assim, o quarto é aqui, outro é ali, não é uma casa... Porque é uma casa, inclusive, construída pela universidade para estudantes. Então é uma casa muito esquisita. Eu tenho para comigo que ele entrou naquela casa várias vezes.
para entender a dinâmica. Eu não sei se ele não ficou escondido em algum lugar, só ouvindo como que eram as coisas, o quanto que ele ficou com ódio do Ethan, o quanto que ele sabia que o Ethan estava lá, então é hoje mesmo que eu vou, o quanto que ele... Que ali tem o desejo em cima dessas 4 pessoas. Tem porque ele não mata as outras 2. Por quê? Porque ele foi surpreendido? Porque ele não que, porque ela encarou o mal e o mal dele ficou com medo dela? Por quê? Né? Por que que ele poderia explicar, mas ele não quer explicar. Então, com certeza, esse crime, ele deve ter entrado naquela casa várias vezes. Ele fez o caminho da casa para a casa dele inúmeras vezes para decidir o caminho da volta que ele faz. Ele ficou olhando câmeras. Ele para o carro de um jeito que assim, é uma câmera. Ele deve, só que ele erra. E ele volta às 9 horas da manhã. Por quê? A polícia percebe essa volta pelo celular também. Por causa da bainha da faca. Essas 2 meninas que estavam lá embaixo dormindo, vamos supor que elas ficaram vivas porque Deus ali tocou o coração daquele monstro, mas ele voltou às 9 horas, ele podia ter terminado. Ele volta às 9 horas para pegar a bainha da faca. Por que ele não entra, eu não sei. Saiu algum vizinho? Passou algum carro? Alguém ali? Porque a casa, ela é muito aberta. Qualquer pessoa de qualquer janela vê a casa na sua totalidade. Tem um ponto lá mais escuro que é por trás, mas até mesmo onde ele para o carro, 9 horas da manhã, aí você já corre mais o risco. Então ele não entra. Não é que ele volta ao local do crime para ver o que aconteceu. Eu não sei se ele voltou depois. Depois, a gente não tem como garantir que ele, durante todo aquele período do dia 13 de novembro, de polícia entra e sai, isso, aquilo, se ele não foi lá e ficou junto com a multidão. Isso é muito comum, o maníaco da contagem fazia isso. Então, assim, a possibilidade é grande, mas não existem registros. No maníaco da contagem tem o registro do perito. O perito tira a foto do público e acha o maníaco da contagem vendo o local do crime que ele tinha deixado há pouco. Então, tem aqui o caso comentado desse caso. Nessa história aqui, o quanto que esse homem organizou esse crime, é difícil saber. Se ele não tivesse deixado a bainha da faca, dificilmente chegariam nele. Porque é um carro muito comum, esse carro branco que ele tinha. Não é que assim, sei lá, aqueles carros de 7, não é aquelas McLaren que tem 3 no mundo. Não tem. É um carro muito, muito comum, é um Hyundai branco. Então, o DNA da bainha que bate com aquele site de genealogia que o pai fez, um teste de genealogia, que bate, que eles cruzam, que vem, que é o filho. É assim, se não tivesse aquela faca da bainha, dificilmente, esse caso não teria tido solução de jeito nenhum, e a gente não sabe quando ele voltaria a atacar. Por quê? Que ele estava no prazer, ele estava. Que ele estava adorando ver todo mundo falando sobre isso, ele estava. Que ele estava provocando isso em canais do Facebook que falam de crime, e especificamente desse crime. Então, ele estava nessa coisa toda. A casa foi demolida em dezembro de 2023. Dia 23, 24 de dezembro de 2023, a casa foi demolida porque realmente, né, o que vai ser construído lá eu não consegui entender, ainda não saiu nada. Uma coisa interessante, desde o dia 19 de dezembro, o Brian não parava de brigar com as pessoas lá na universidade, tanto que ele é mandado embora. Talvez ele estivesse na excitação máxima do seu ser. Ele iria a pena de morte. A promotoria tinha pedido pena de morte. Quando é pedido a pena de morte, é muito mais extenso o julgamento. O julgamento não estava nem com data para marcar, isso estava deixando os familiares e os amigos horrorizados, entristecidos e tudo, e ele resolveu entrar em acordo. Aqui nos Estados Unidos você pode entrar em acordo exatamente para não ter o julgamento e para ter uma diminuição de pena. Ele entrou num acordo onde ele vai ser preso para sempre, ele pegou prisão perpétua, sem direito a saidinhas, sem direito a pedir revogação da pena, liberdade provisória, essas coisas semi-abertas, essas bobagens todas. Então ele vai ficar para sempre na cadeia, ele não vai pegar a pena de morte. Uma coisa que é mais triste é isso, o quanto que as pessoas estão sendo fãs desse homem, né? Ao invés de ser fãs da vítima, né? Não, querem ser fãs do homem. Porque ele representa, de alguma maneira, o horror que você se sente em cima dessa sociedade toda que estamos construindo, onde muitas pessoas se sentem excluídas. Mas, Este é o caso dos estudantes aí da rua, espero que vocês tenham gostado. Assistam a série, é muito bem feita, muito bem produzida.
no Prime Video, na Amazon Prime Video. Eu ia falar de mais um, mas ficou muito extenso. Vou deixar pra falar depois, tá? Pra você voltar. Você tem que voltar porque aqui tem vídeo todo dia. É isso. Eu falei tudo, Aroí? Falei, né? Tem passado, ele não tinha ficha, o Brian não tinha nada, tô só olhando mais rapidinho. Aqui. Ah, ele muda a placa do carro 5 dias depois, tem um monte de coisa. No documentário vocês ainda vão ver bastante bem essa parte do que se sabe das investigações, que é bem interessante, porque é o máximo que se sabe, né? Espero que agora, com essa decisão de que ele vai para prisão perpétua, que não vai mais ter julgamento, ele já assumiu a culpa, que mais coisas a gente descubra. Se sair mais coisa, eu volto aqui com a história. Se não, um beijo para esses 4 estudantes, um beijo para a família de todos eles. Que o Brian seja esquecido. Até já.